Olá pessoal, boa tarde, previdenciaristas do meu Brasil, num dia cheio de novidades, né? Cheio de alterações. Vamos esperar o pessoal chegar, mas essa live é para a gente conversar sobre a revisão da vida toda, que é o assunto do dia, sem dúvida, né? É aquele momento que a gente teve uma surpresa, sem dúvida, ontem, uma surpresa que já era esperada, né? A gente sabe desde o início do julgamento. E, na verdade, desde, acho que foi setembro, o ministro Fux anulou já 16, né, votos do ministro Marco Aurélio nessas questões de destaque. Então, era uma artimanha processual possível, a gente sabia que o INSS estava tentando nos gabinetes, mas agora vamos conversar o que aconteceu, o que fazer, quais são as estratégias futuras, né? Mas antes de começar, esperando o pessoal chegar, que eu sei que 5 da tarde às vezes é meio corrido, né? Eu vou tentar deixar a live salva também, para quem quiser rever depois. O que a gente tem que entender, né? Esse julgamento é um julgamento importante, é um julgamento que tem efeito econômico, sim. Não é uma tese de efeito econômico tão extraordinário, tendo em vista que ela não cabe para a maioria dos casos. O próprio ministro Alexandre reconhece no seu voto que é uma tese de exceção. Essa reviravolta na verdade, já era esperada. A gente sabe que o INSS vinha tentando, desde que saiu o voto do ministro Alexandre, ele vinha tentando um destaque, né? E vamos entender primeiro a diferenciação entre destaque e vistas, né? As vistas, quando elas são solicitadas no plenário virtual, e para a gente entender, esse julgamento ele estava acontecendo num plenário de votação totalmente online, não havia ali um debate entre os ministros no momento da votação. Tanto que a votação lá dura alguns dias, não é que nem aquela votação que a gente tem de uma sessão virtual, né? Uma sessão por Zoom, por exemplo, ou da sessão presencial, onde a gente tem o debate, a votação, encerrando-se lá naquele momento. Nesse caso, é uma votação que fica um painel aberto por vários dias. Esse plenário virtual não é uma novidade do momento Covid, já acontecia antes, inclusive para aprovação das repercussões gerais, né? Para afetar tema de repercussão geral, esse plenário já é utilizado há bastante tempo, mas recentemente ele tem sido utilizado cada vez mais para votação de repercussão geral no mérito, inclusive, e outros julgamentos. A gente teve, então, esse plenário aberto num primeiro momento, onde ficou 5-5, houve o pedido de vista do ministro Alexandre. Esse retorno que tivemos agora, dia 25 de fevereiro, voltou o julgamento, e havia apenas a devolução de vistas, né? Então, naquele primeiro momento, vai anular o voto? Não, no pedido de vistas não há anulação de voto, certo? O que se buscou, que o INSS buscou após a decisão favorável do Alexandre e a concretização da votação 6-5, então positiva para os segurados, o INSS começou a buscar, junto aos ministros, que alguém pedisse destaque. O que é o destaque? É quando os ministros entendem necessário um debate um pouco maior. E como no plenário virtual, nesse momento de votação só por online, que é a juntada de voto por escrito e seleção ali de sim ou não pelo plenário virtual, então se remete isso para o julgamento presencial ou telepresencial, dependendo ali da forma. O STF está voltando, né? Então a expectativa é que até que seja presencial mesmo esse julgamento. A resolução 642 do STF, isso não está no regimento, tá? Ela informa que, uma vez que se peça destaque, que o processo vai ter o julgamento reiniciado. Não há um prazo previsto lá a respeito de quando esse destaque tem que ser feito, certo? Então, poderia ser feito até o final. Esse destaque foi feito pelo ministro Nunes Marques nos últimos minutos, né? Então, 11h30, o julgamento terminava às 24 horas, então à meia-noite de ontem, às 11h30, o ministro Nunes Marques, que foi um ministro indicado pelo governo Bolsonaro, ele então pede destaque para que esse processo saia do julgamento do plenário virtual e seja remetido a um julgamento com mais debate, um julgamento presencial ou ao menos telepresencial.
Quando é feito isso, o ministro Fux, já em outubro, ele fez uma análise de outros 16 processos de temas diversos, tá? Tributário, penal, em que o ministro Marco Aurélio havia votado e foi feito pedido de destaque por algum ministro. Naquele momento, tem um despacho, que até eu vou colocar agora no meu Telegram, para que todos tenham acesso. O ministro Fux entendeu o seguinte, olha, quando se fala em reinício do julgamento, reinicia mediante possibilidade de sustentação oral, anulou o voto, porque o ministro Marco Aurélio não estaria lá para debater o voto dele, e então o ministro André Marques espera que ele faça o voto, né? Nesse caso, pelo artigo 38 da I-5 do regimento interno, o ministro que se aposenta é substituído pelo ministro que ocupa a sua cadeira, né, em razão da aposentadoria. Se tivesse, né, acontecido, por exemplo, do processo ter terminado a votação, quem iria lavrar o acórdão seria o ministro que tinha votação favorável, não ficaria para o ministro André Marques fazer, lavrar o acórdão, né? Mas como houve esse pedido de destaque, volta para julgamento e há o reinício. Pelo entendimento do ministro Fux, há sim a anulação do voto do ministro Marco Aurélio. Essa interpretação foi a interpretação já dada por ele, não neste processo, mas em diversos processos, em 16 processos lá, que tiveram anulação do voto do ministro Marco Aurélio lá em outubro já do ano passado. O ministro Marco Aurélio, na época, até, deixa eu ler aqui a manifestação dele, né? Eu propus que, deslocada a ação para a sessão física, teria o reinício com a sustentação da tribuna, mas não a anulação do voto. O ministro Marco Aurélio se manifestando já lá naquele momento, quando alguns votos deles foram anulados. Então, ele diz, né, eu propus que fosse deslocada para a sessão física, pudesse fazer sustentação oral, os demais se manifestassem, mas o meu voto fosse respeitado. Então, ele fala assim, fiz a minha parte, liberei os processos para julgamento na sessão virtual. Como houve pedido de destaque, eu então ponderei ao presidente para considerar os meus votos. Mas ele deu outra interpretação, como se o destaque retirasse do mundo jurídico a manifestação do integrante da corte. Paciência, disse então o ministro Marco Aurélio. Ministro Fux, naquele momento, disse o seguinte, tá? A resolução 642 de 2019, que regulamenta os julgamentos realizados no ambiente do plenário virtual, prevê que o processo objeto de destaque terá seu julgamento reiniciado, sem cômputo dos votos eventualmente disponibilizados, seja do ministro relator, seja dos demais ministros. Disse o Fux ao anular, naquele momento, os votos que ele tinha do Marco Aurélio em outros processos. Não é da revisão da vida toda, mas é um entendimento que deve se repetir nesse caso. Gente, quem tiver pergunta, manda aqui no ponto de interrogação. Eu não consigo acompanhar todos o que tá descendo aqui. Então, quem tiver pergunta, manda aqui embaixo no ponto de interrogação. Quem estiver curtindo também, dá um coraçãozinho aqui pra gente ficar feliz. A gente pode não estar curtindo o resultado, né? Mas tem que estar curtindo a live. Então, vamos lá. Resolução 642, não é o regimento interno, prevê que quando tem destaque, não há um prazo para se fazer esse destaque, que então isso seja remetido para uma sessão presencial, onde o julgamento reinicia com direito, inclusive, de novas sustentações orais, tá? Podem me esperar lá que eu vou estar lá fazendo sustentação oral a favor da revisão. Com relação, então, a essa questão, vai anular o voto do ministro Marco Aurélio? Sim, provavelmente sim, pelo entendimento que já foi dado em outros processos, em razão da resolução 649 de 2019, tá? Resolução do STF. O regimento interno não tem essa parte. O regimento interno fala que no caso de vistas, volta para o plenário virtual e que poderia terminar lá. Mas se houver destaque, quem trata dessa questão do plenário virtual é a resolução 642, certo? Então, há uma previsão sim de que o ministro André que faça a votação. O ministro André é proveniente da AGU, né? Agora é ministro. E daí tem muita gente levantando, mas ele pode ser determinado como suspeito. Gente, ele não é o primeiro integrante da AGU que vem compor o STF e até agora todos eles puderam julgar ações contra o INSS. Ele não tem uma defesa específica nessa ação
que possa torná-lo suspeito para julgar processos contra o INSS, né? Muitos que vêm da advocacia, quando o réu é alguém que eles já advogaram, eles se dão como suspeitos. Não é o caso de quem vem da AGU, isso não é comum. Ele pode se declarar suspeito? Pode, né? Não se espera isso. Não vai haver uma determinação de suspensão, a meu ver, por parte dos demais ministros. O próprio Toffoli é da AGU e sempre julgou processo decorrente do INSS. Então, não acho que esse... E assim, eu entendo completamente o descontentamento de vocês, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com a argumentação técnica, né? O descontentamento não pode fazer com que a gente perca os argumentos viáveis para essa tese, tá? Então, eu não estou gostando, não gostei, agora nenhum membro da AGU que se tornar ministro vai poder julgar a ação contra o INSS. Não, isso nunca aconteceu, né? Então, não gostaria que ele votasse? Não, prefiro que mantenha o voto do Marco Aurélio, né? Mas eu não posso usar isso como argumento. Então, a gente precisa sempre, né? Gente, voltei. Eu mudei aqui a internet para melhorar. A gente precisa sempre ir atrás dos argumentos jurídicos viáveis para a gente conseguir levar a tese. A gente chegou até aqui fazendo isso, né? Fazendo a construção da tese mediante os argumentos jurídicos possíveis, né? Nesse caso específico, vai haver? Provavelmente sim, vai haver anulação, então, do voto do ministro Marco Aurélio. Sim, provavelmente o ministro André vai votar. Isso por si desconstitui todo o julgamento? Não, reinicia o julgamento. Algum ministro pode mudar de voto? Sim, a gente tem alguns ministros até que têm uma conduta mais favorável aos segurados, que a gente sabe que ficaram no voto do não. Lembrando que ministro Nunes Marques foi o único ministro que apresentou voto contrário, com argumento único relacionado à questão do equilíbrio financeiro. Agora, a gente precisa do quê? Né? De um bom trabalho junto aos gabinetes para suprimir, né, ultrapassar este argumento e entrar de novo na questão de mérito, de regra de transição versus regra permanente, do equilíbrio financeiro atuarial, inclusive respeitado mediante a utilização de todas as contribuições para o julgamento, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa continuar trabalhando, tá? Então, assim, a tese, ela não está perdida. E, de novo, eu já tinha feito, quando começou o julgamento lá, eu já tinha feito um rios, né? Dizendo, devo ajuizar a ação. Gente, cuidado, tá? Não entrem em malabarismos jurídicos nessa questão da ação. Sair entrando com a ação para todo mundo, tá? Sair pedindo benefícios sem nem fazer cálculo, né? Sair pedindo a revisão sem nem fazer cálculo. Então, assim, primeiros pontos, né? Há ainda a possibilidade de ingressar com a ação? Sim, a tese não foi julgada contrária, é como se a gente voltasse ao início desse julgamento no STF. Então, o que a gente tem? A gente tem a decisão favorável do STJ e vai voltar o debate no STF. O que a gente precisa fazer agora, gente? A gente precisa continuar atendendo os clientes que continuam com as demandas e perguntas e dúvidas a respeito. Quem for cliente novo, o que a gente tem que observar? E daí vamos criar as estratégias daqui para frente com relação aos clientes. Os clientes que já têm ação, o que tem que orientar? Prezado cliente, temos que aguardar o julgamento no STF. Seu processo permanece suspenso, na maioria dos casos já está suspenso. Vamos aguardar o julgamento assim que terminar. E daí não é só terminar esse novo julgamento, ainda vai caber embargos, né? A gente ainda vai ter que aguardar o trânsito em julgado, muitas vezes, para esses processos retornarem ao andamento, ok? Esse é um ponto. Quem já tem ação tem que o quê? Continuar aguardando. Não é legal, né? O cliente não vai ficar feliz, ele já estava na expectativa de já receber amanhã o valor dele, mas, gente, temos que aguardar. Segundo ponto, né? Cliente novo, cliente que não tem ação, que tem dúvidas, cabe para ele. O que vai fazer? Coletar a documentação, fazer análise. Análise envolve análise da decadência, análise do cálculo com relação à vida toda, mas principalmente, gente, não deixem de analisar as revisões de matéria de fato desse cliente. Não se atentem apenas à questão
da revisão da vida toda. Esse cliente que está chegando no escritório de vocês com dúvida da revisão da vida toda, ele pode ter direito a uma revisão baseada numa ação trabalhista. Ele pode ter direito numa revisão baseada no tempo rural menor de 12 anos. Ele pode ter direito a uma revisão baseada na contagem de tempo especial, do agente biológico, do agente químico, enfim. Lembrem de fazer as perguntas relacionadas à vida contributiva desse cliente, à vida de trabalho desse cliente, e não só para fazer a revisão da vida toda, mas para verificar se não é possível algum outro direito, tá? Que possa, inclusive, ser discutido já. E daí, se você tiver tanto a revisão da vida toda como essa outra matéria de fato, verifique até se já não é o caso de entrar com essa, né? Separar os pedidos, fazer uma ação para cada tipo, né? Então, ok. Cliente que já tem ação vai aguardar. Cliente que não tem ação, eu vou primeiro pegar todos os documentos, analisar a vida contributiva dessa pessoa como um todo, analisar a vida de trabalho, porque tem parte desses serviços que não houve contribuição, o rural, né, tem uma contribuição diferenciada, né, com base na nota de produtor. Então, a gente tem essa questão. O que mais que a gente precisa cuidar, né? Verifiquei que não cabe matéria de fato, vou fazer o cálculo da revisão da vida toda. O cálculo da revisão da vida toda deve ser feito com programas confiáveis, utilizando todos os salários de contribuição da pessoa. Cuidado, porque o CNIS não tem tudo. Usar a carteira de trabalho como solução também não resolve, porque só tem o salário base, não tem gratificações, hora extra, hora noturna, outras bases de contribuição que podem ter aumentado o valor daquela pessoa, tá? Então, tomem cuidado para fazer o cálculo. Deu direito? Ok, ótimo. O que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa verificar o valor da causa. Olha, esse meu cliente vai ficar dentro do rito do juizado. Ok. Então, no juizado, a gente não tem custas em primeiro grau. Poderia entrar com a ação já? Posso entrar, o meu risco é menor, né? Porque provavelmente a ação vai ser, se ingressa, ela vai ser suspensa, sobrestada ali para aguardar o julgamento do tema 1102, né? 1102 ou 1102 no STF. Ok. Qual é o problema nesse caso, né? Nos casos em que vocês fizerem os cálculos e o valor da causa ultrapassar o limite de 60 salários mínimos. Nesses casos, você tem que tomar cuidado se for entrar com a ação, porque há um risco grande para o seu cliente, certo? Qual é a questão do risco grande, né? Nós temos custas processuais e tem o risco de sucumbência. Você entra com uma causa, uma ação de R$200 mil, se esse teu cliente perder, você vai ter de 10% a 20% de condenação de honorários para essa pessoa. Então, além de não ganhar a revisão da vida toda, ele pode, né, ficar com um valor a pagar para o INSS. E daí a gente tem que cuidar com o quê, né? A gente tem que analisar se é o caso, por exemplo, de fazer uma renúncia e ficar no rito do juizado, se é o caso de aguardar, se não tem decadência, será que vale mesmo entrar agora? Vamos tomar o cuidado, né? Ah, tem decadência. Eu vi alguns colegas, de forma até cuidadosa, né, dizendo, olha, gente, se tem decadência, entrem com o pedido administrativo. Aí, cuidado, tá? Porque essa questão da interrupção do prazo decadencial no pedido administrativo e mediante o requerimento administrativo de revisão, ele é um entendimento que sim está sedimentado até a TNU. A TNU, no tema 256, ela disse, olha, se houver requerimento administrativo, ele interrompe a decadência, volta a contar do zero. Então, não concretizaria a decadência para essas pessoas. Mas esse não é ainda o entendimento do STJ. Isso não foi sedimentado no âmbito do STJ. Então, gente, a gente não pode garantir para o cliente que esse pedido administrativo vai realmente interromper o prazo decadencial. O cliente tem que ter noção do risco nesse momento para saber se ele quer, por exemplo, renunciar e entrar no juizado, se ele quer fazer o pedido administrativo e correr o risco depois de acabar perdendo o prazo,
né? Porque assim, essa questão da decadência, eu sou totalmente favorável desde lá do momento em 97 que a gente teve a alteração. Eu venho defendendo que o requerimento administrativo interrompe sim a decadência pela previsão expressa do final do caput do artigo 103 da Lei 8.213, mas, tá? A gente não tem ainda sedimentado no STJ esse entendimento. E o STJ, inclusive, tem adotado em alguns casos, dizendo que a decadência não tem interrupção. O que está mais sedimentado favorável é a questão da ação trabalhista, né? Quando tem ação trabalhista, a decadência iniciaria ou reiniciaria a contagem ao final da ação trabalhista e não no momento lá do primeiro dia do recebimento, do mês seguinte ao recebimento do benefício, tá? Agora, contar com requerimento administrativo para interrupção da decadência tem risco, tá? E esse risco tem que ser explicado para o cliente. Essa matéria não está 100% pacífica e o INSS na via administrativa não aplica esse entendimento. Então, não é assim tão garantido para a gente botar essa como uma solução para todos. Tomem cuidado com isso, tá? Requerimento administrativo, na minha opinião, interrompe? Sim. Na opinião da TNU, interrompe? Sim. Na opinião do STJ, não está pacificado. E se não está pacífico, o cliente tem que ter essa informação para poder tomar a sua decisão. Se ele vai renunciar, se ele vai solicitar para que ingresse na via judicial mesmo assim e ele aceita correr o risco. Lembrem de pegar termos do cliente fazendo a escolha de maneira formal. Então, que ele escolha, olha, e um termo separado, não pode estar no meio do contrato, não pode estar no meio do termo de hipossuficiência, tem que ser um termo específico. Olha, eu expliquei, então ele vai assinar um termo dizendo que ele foi orientado, que tem risco de sucumbência, mas que ele optou por não renunciar e entrar no rito comum. Ele optou por aguardar o procedimento administrativo, então você vai ter um termo com eles no seguinte, olha, eu fui orientado, que apesar da decisão da TNU lá no tema 256 ser favorável à interrupção, essa matéria não é pacífica ainda, mas mesmo assim eu vou correr o risco, então, de entrar com o administrativo e não entrar com o judicial agora. Eu entendi e eu quero nesse formato, tá? Então, assim, tomem o cuidado, porque assim, se vocês entrarem com o processo e daqui a pouco o cliente tem uma sucumbência, ou você entrar com o administrativo e depois né, todo mundo ganha e o teu cliente não vai ganhar porque decaiu o direito dele, a gente tem que ter o cuidado de ter uma documentação do cliente comprovando que essa opção foi dele, que não veio do advogado, que ele foi orientado, que essa opção foi dele. Pois bem, vamos entrar agora em algumas perguntas aqui, né? Primeira pergunta do Stories. Pedido administrativo interrompe o prazo decadencial? Como eu falei, depende, tá? Pode ser que o STJ mantenha esse entendimento. Pela TNU, tema 256, sim, interrompe. Pelo STJ ainda não é pacífico, então não contem com isso como certo. O cliente tem que ser orientado do risco aqui também. Teve um que falou, é tanta dúvida, minha amiga, que não cabe numa live só. Gente, cabe sim, vamos lá. Joga aqui que a gente vai respondendo. Insegurança jurídica, isso não é uma insegurança jurídica com relação ao plenário virtual? O plenário virtual como um todo, ele é um instituto que vem sendo debatido desde que ele surgiu, tá? O fato no começo, quando as repercussões gerais de mérito passaram a ser votadas no plenário virtual, que a gente não tem uma sustentação oral assim, muito eficaz, né? Porque a sustentação oral, ela fica um vídeo lá salvo para os ministros assistirem se quiserem. Já quando é no STJ, por exemplo, lá os julgamentos são por sessão telepresencial. A gente tem uma reunião no Zoom, onde a gente fala, os ministros estão lá com a câmera ligada, assistindo o que a gente está falando. Então, todo o plenário virtual, ele tem lá suas discussões, né? Mas sim, há insegurança jurídica. No começo, inclusive, quando houve alguns movimentos para que o ministro Marco Aurélio votasse, para que fosse feito o voto dele, eu falei, gente, isso aí pode dar problema lá na frente, né? Aí todo mundo disse, não, tem que ser o Marco Aurélio para votar. Eu falei, olha, é ótimo se der tudo certo, mas tem algumas ferramentas que a gente pode acabar sendo prejudicado. Então, mas não, vamos fazer, ok, Marco Aurélio votou e agora a gente tem esse reinício do julgamento. Mas vamos assim, ó, eu acredito, tá? E trabalho sempre para isso. Eu acho que o direito ele não é fácil, né? A gente não tem sempre
todas as respostas. A gente tem sempre muito trabalho, a gente tem sempre muita dedicação, né, e esforço para atingir os nossos objetivos, os objetivos dos nossos clientes. Então, a gente segue trabalhando, reiniciou o julgamento, vamos atrás do convencimento. Advogar é a arte de convencer, né? Convencer os ministros, convencer os juízes, convencer os desembargadores, e a gente segue nessa tentativa de convencimento. Vamos lá em mais uma pergunta. Pode o ministro, depois de proferido seu voto divergente, pedir destaque? Não há uma proibição no regimento, nem nessa resolução 649, tá? Então, sim, o que o ministro fez pode não ter nos contentado, mas não há um impedimento normativo ou legal para que eles façam isso, tá? Esse pedido de vista ou destaque está relacionado com o tema 941 do CPC? Entendo que não, até especificamente, tá? Esse pedido que não é de vista, esse pedido é de destaque, porque as vistas já tinham, ele já votou, então, nesse momento não foi feito um pedido de vista, foi feito um pedido de destaque com o objetivo de levar, tá, ao próprio plenário, na sessão presencial, o debate. Vamos ver aqui. Preclusão consumativa do destaque. Não há um prazo específico, mas sim, a gente está tentando debater que não haveria, como já houve todas as votações, que não haveria necessidade deste destaque, porque o julgamento não estava iniciando, todos já tinham feito os seus votos. Então, teoricamente, não haveria mais dúvida. O destaque tem a ver com debate, com necessidade de discussão. Quando alguém que já votou faz o destaque, o que ele demonstra, né? E quando todos já votaram, ele faz o destaque, o que ele demonstra? Ele demonstra que ele quer continuar discutindo a matéria. Nesse caso específico, não havia ninguém mais dentro do plenário a votar. Mas essa é sim uma forma de viabilizar a anulação do voto do ministro Marco Aurélio. Foi por isso que o INSS pleiteou no gabinete do ministro que puxou a votação, né, que fizesse esse pedido de destaque. É claro que o ministro André não poderia fazer esse pedido de destaque porque ele quer votar. Porque, na verdade, como ele não participou do julgamento, ele não tem o poder de destaque. Teria que ser algum ministro ali já que tenha votado para pedir esse destaque, né? Gente, lembrando que quem tiver dúvidas, mande ali no ponto de interrogação para que eu possa puxar as dúvidas aqui sem ficar... porque eu não consigo acompanhar todas as informações aqui. Um pedido aqui. Outra pergunta. Qual a probabilidade de votação da revisão da vida toda ser alterada? Tem, sim, chance de ser alterada, assim como os ministros já votantes podem alterar os seus votos. O que a gente falou ministro André Marques vai votar. Então, esse voto já seria diferente e ele pode alterar, sim, o resultado. Mas outros ministros também podem alterar o seu voto e pode virar 6-5, pode virar 11-0, pode virar 7-4, enfim. Essa segunda parte do convencimento, ela envolve um debate significativo, né? Tanto agora de gabinete, onde a gente tem que seguir fazendo esse trabalho, inclusive na questão de ordem. Eu estou vendo algumas perguntas aqui com relação à questão de ordem. Sim, a gente pode fazer questão de ordem, sim. A gente pode tentar, né, reverter esse destaque, sim. A chance é grande? Não necessariamente, né? Isso tudo são argumentações processuais que vão depender da decisão tanto do ministro-presidente, né, quanto eventualmente também da argumentação dos demais ministros. Para lembrar, naquelas 16 anulações que teve, o ministro Fux, inclusive, consultou os outros ministros do que eles achavam, se tinha que anular o voto ou não. Naquele momento, somente 2 ministros se posicionaram. O ministro Fachin disse que manter os votos violaria a resolução da corte, que regulamenta o julgamento no plenário virtual. E o ministro Alexandre afirmou que os pedidos de destaque que reiniciam o julgamento do zero podiam ser convertidos em pedidos de vista.
E daí, claro, é só mais tempo para decidir. Então ele entendeu, olha, na verdade não tinha que ter destaque aqui, só pede vistas e depois volta para o plenário virtual. Mas já voltaria com os votos proferidos. Essas foram as únicas duas manifestações naquele momento que estava se discutindo a mesma coisa que aconteceu aqui, que foi um pedido de destaque. Então, assim, os outros ministros também podem não gostar dessa artimanha e se manifestar tanto no tocante a essa eventual anulação, quanto também alterar o voto para manter o julgamento, entendendo que isso é indevido, né? Então, assim, tudo isso pode sim levar a um debate que inclusive estimule os ministros que votaram contra, se não gostarem do resultado desta anulação, que passem a votar de forma a fortalecer o entendimento do ministro Marco Aurélio, que eventualmente vai ter seu voto anulado, certo? Então, assim, tomar cuidado com relação a isso. Sem falar que não tem pauta ainda para o retorno desse julgamento, né? Uma pergunta aqui, se entrar na Justiça Federal, corre o risco de honorários de sucumbência na nova análise? Sim, gente, a gente conversou sobre isso aqui. Se entrar no rito comum da Justiça Federal, tem o risco de sucumbência desde o primeiro grau, mas lembrando, se entrar no rito do juizado e tiver recurso e você perder a sentença e fizer recurso, você também tem risco de sucumbência. Por isso a importância de quem entrar no juizado já pedir o sobrestamento, a suspensão do processo para aguardar o julgamento, né? Vamos ver aqui. Se entrar no voto do Marco Aurélio permanecerá nessa nova votação? Não. O entendimento até o momento do ministro Fux, já com a opinião emitida do ministro Fachin, é no sentido de que se anula. O ministro Alexandre disse que deveria simplesmente esse destaque ser interpretado como vistas, que daí voltaria. Vistas não tem esse efeito, tá? Pedido de vistas mantém o julgamento no plenário, não leva para o presencial, e pedido de vistas, como foi o do próprio Alexandre, não anula o voto do relator, tá? Então temos que aguardar para ver qual vai ser a manifestação. Se tem notícias sobre uma reação dos demais ministros a essa manobra do ministro Nunes Marques? Não temos ainda uma manifestação formal dos demais ministros a respeito dessa manobra, né? Alguns, como eu falei, podem não entender de forma favorável, inclusive trocar seus votos para respeitar o entendimento do ministro Marco Aurélio. A possibilidade do plenário derrubar esse destaque, olha, como eu falei, os ministros não foram todos que se manifestaram sobre essa questão da anulação do voto do ministro relator. Então, sim, há possibilidade de algum destaque vir a entender de forma contrária. Mas lembrando que esse entendimento, gente, não é exclusividade do nosso processo da revisão da vida toda. Ele já foi, então, o ministro, em outubro do ano passado, o ministro Fux anulou ao menos 16 votos do ministro Marco Aurélio antes da aposentadoria, então de julho do ano de 2021, né? Eu até coloquei ali no Telegram a íntegra do despacho do presidente que menciona, como eu falei, a resolução 649 do STF. O Barroso seria uma opção de voto favorável? Uma pergunta aqui da Ana. Sim, Ana, o Barroso é uma das opções de voto favorável, que talvez ele tenha um histórico mais favorável aos segurados, pode ser que ele venha então para o lado bom da força, né? Aqui outra pergunta, essa da Luana. Posso ingressar com pedido de revisão judicial sem ter análise do pedido administrativo? Pode ingressar com o pedido judicial sem o ingresso do pedido administrativo, mas um cuidado que eu até mencionei na live que eu fiz na SMAF Paraná. Qual é a questão aqui, tá? Se a decisão for favorável, se a gente conseguir reverter, seja mantendo esse julgamento, se a gente conseguir reverter fazendo no novo julgamento uma formação de 6-5, de 7-4, enfim, vamos lá. Se for favorável à revisão da vida toda, o que a gente tem que entender é que quase que sempre acontece, tá? Um movimento do judiciário de mais requisitos, assim, requisitos judiciais para admissibilidade dos processos, tá?
Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Sempre que a gente ganha uma tese, tem muita demanda previdenciária diretamente relacionada. Os processos aumentam, né? A quantidade de processos aumenta. Então, o juiz acaba ficando um pouco mais seletivo. E o prévio requerimento administrativo, que foi fortalecido pelo tema 350 do STF, ele acaba sendo mais impositivo, mais imposto às partes. E daí um cuidado que eu tenho, né, para trazer para vocês. Se você está trazendo salários novos, se você está trazendo coisas que não estão no CNIS, seja porque o CNIS não tem salários antes de 82, seja porque naquele caso a ficha financeira tem salários melhores, tomem o cuidado de fazer o prévio requerimento administrativo e, assim, eu sugiro que seja feito sempre, tá? Ah, mas essa revisão é desnecessária porque o entendimento do INSS é no sentido de que não vai ter essa revisão. Sim, mas o que tem entrado em alguns casos de discussão é quando há documentação nova com relação a esses períodos. A interpretação de matéria de direito, que o INSS não vai usar salários antes de 94, isso é pacífico. Não tem dúvida que o INSS nega essa revisão, né? Então, eu entendo que o requerimento administrativo não é indispensável para você ajuizar a ação. Muito menos ter que esperar ele ser resolvido. Mas a questão não é só essa, gente. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, daqui a pouco vai começar a se criar requisitos que não se tem vivido hoje, porque vamos ter um boom das ações. Gente que nem juntou documento, nem fez o cálculo, né? Então, vamos tomar cuidado para que a gente não tenha a extinção desses processos sem julgamento do mérito. E quem sabe até sem, daí depois para aplicar a decadência. Então, sempre que possível, façam sim o prévio requerimento administrativo da revisão para a vida toda. Na dúvida, gente, é um cuidado que pode evitar muita dor de cabeça futura, tá? Eu acho assim, o requerimento administrativo não garante a interrupção da decadência no judiciário como um todo, tá? A gente ainda não tem esse tema pacífico, mas o prévio requerimento administrativo pode facilitar a admissão do processo, né, o segmento da sua ação. Então, na dúvida, na minha opinião, faça, tá? Vamos ver aqui. Deixa a live gravada, por favor. Miriam, vou deixar assim, tá? Qual programa de cálculo eu recomendo? Aqui não é propaganda, gente, eu não tenho convênio com nenhum programa de cálculo, mas para ajudar o pessoal, eu uso 2 programas de cálculo, eu costumo fazer 2 simulações para garantir, né, o resultado assim, mais próximo da realidade. Os 2 que eu uso são o SomPrev e o Prévios. Já ouvi falar muito bem também do programa do IEPREV, tá? Os demais, daí vai ter que ver assim, daí, se você usa algum outro programa, o que é importante? Você fazer testes, fazer simulações. Quem é associado do IEPREV, acho que tem acesso o sistema deles. Quem é associado do IBDP tem acesso ao SomPrev. Então, assim, é importante até, e eu faço nos 2 para garantir, né? Para a gente ter ali essa dupla checagem, como o cálculo é complexo, envolve troca de moeda, transformação de moeda, envolve índices de correção antigos, o RTN, RSM, IGPI, IGPDI. Então, assim, é importante que a gente tenha um cuidado com esse cálculo, né? Para não dizer que a pessoa tem direito, às vezes não tem, ou para dizer que a pessoa não tem direito, às vezes ela tem e fica sem entrar com a ação, tá? Aqui, Luiz perguntando, prévio requerimento de ajuste de CNIS, é isso? Na verdade, o prévio requerimento, se você faz da revisão da vida toda e já joga toda a documentação do CNIS lá, que vai ser esses salários anteriores, por exemplo, eu entendo que já supre. Você não precisaria fazer um prévio requerimento também da correção do CNIS, tá? Então, você vai fazer já faz o da revisão da vida toda, juntando toda a documentação que você entende que é necessária, e pode fazer o pedido de correção do CNIS dentro desse requerimento. Na prática, o INSS não vai fazer nenhum nem outro, mas você não corre o risco do teu processo ser extinto depois pela ausência do prévio requerimento administrativo. Qual a posição do IBDP em relação a essa situação? Pergunta a advogada Flávia. Flávia, eu não represento o IBDP nessa ação, eu não tenho como falar em nome dele, tá? Seria importante que você verifique com o IBDP. Eu não represento nem o IEPREV, nem o IBDP, então assim,
não tenho como me manifestar de forma institucional aqui. Eu estou fazendo esclarecimentos a respeito do tema. Para manifestações institucionais, é necessário que se entre em contato com cada um desses institutos. O Barroso seria uma opção de voto favorável? Sim, Ana. Sem aqui da questão do pedido administrativo. Os julgamentos do plenário virtual já voltou? Pode haver votação esse ano? Eu acho que aqui talvez, Fernanda, você queira falar do presencial, né? Sim, há previsão de retorno já dos presenciais, julgamentos presenciais do STF. O Fux já assinou um termo para voltar agora a partir de março. Pode haver votação esse ano, a gente tem que aguardar uma nova pauta, tá? A própria resolução indica que é mediante nova pauta, então reinicia o julgamento mediante nova publicação de pauta. Temos que esperar a data e verificar se realmente vai ser mantido esse destaque para fins de anulação. Não há, assim, eu posso vir aqui e dizer, eu entendo que não tem que anular. Sim, eu entendo que não tem que anular, mas o entendimento que o STF adotou até agora em casos semelhantes, esse não é o primeiro caso de destaque do plenário virtual que acontece, foi no sentido de anular os votos do ministro Marco Aurélio. Aqui, GCL, preocupada com os honorários sucumbenciais. Se não for aprovada, será sobre o valor da causa? Honorários sucumbenciais, sim, quando não há condenação, são sobre o valor da causa. Por isso, a importância de cuidado no ingresso da ação. Lembrando que no rito dos juizados, quem perder a ação em primeiro grau não paga custas ou honorários sucumbenciais. Então, tomar cuidado, como eu falei, né, há pouco. Gente, analisem se não é o caso de fazer a renúncia e ficar no juizado, ou não é o caso de aguardar mais um pouco o julgamento. Se for o caso de decadência, cuidar com o cliente para fazer a escolha, se ele quer tentar o administrativo para tentar interromper sem a garantia dessa interrupção da decadência, se ele quer entrar no juizado para não correr o risco da questão da decadência e daí não correr o risco da questão dos honorários sucumbenciais, ou se ele quer não renunciar a nada e discutir no rito comum, onde ele sim tem risco de sucumbência, que quando há, geralmente é sobre o valor da causa. Lembrar que existe possibilidade do pedido de justiça gratuita. Como ainda não houve a perda da ação, a justiça gratuita que não tenha sido pedido na inicial, mas seja pedido antes da decisão, ela pode sim favorecer e daí não ter, né, a condenação, mas não há a cobrança dos honorários sucumbenciais. Ana perguntando, você acredita que algum ministro que votou contra a revisão poderia mudar o voto? Sim, Ana, acredito, a gente vai trabalhar para isso. Elizabeth perguntando, previsão de pauta ainda em 2022 com a pressão da OAB? Existe previsão de pauta para 2022, acredito que seria mais para o segundo semestre, não vejo isso sendo concluído agora no primeiro semestre. A gente tem a questão da eleição também, tá? Presidencial, as eleições no segundo semestre, então é um ano complexo, mas tem previsão de pauta. Eu acho difícil sair no primeiro semestre, mas Supremo é uma caixa de surpresa, né? Relatório do relator seria anulado e algum ministro poderia apresentar outro? O relator, ministro Marco Aurélio, se seguir o entendimento do ministro Fux, sim, vai ter o voto anulado. Os demais também vão poder apresentar todos os votos dentro do plenário na sessão presencial, tá? Então, assim, se houver realmente o destaque para fins de anulação, o julgamento reinicia no plenário presencial e todo mundo vai votar de novo, certo? Só não o ministro Marco Aurélio, obviamente, porque ele está aposentado, então o voto dele é anulado. O ministro André, que assume a cadeira do ministro Marco Aurélio, vota no lugar dele. Figueiredo aqui, qual a estratégia? O equilíbrio financeiro atuarial é o que vai decidir o que fazer. O equilíbrio financeiro atuarial, a gente tem que lembrar que essa é uma das únicas teses em que ele funciona a favor, pelo menos o atuarial, a favor do segurado, porque houve contribuição e o que se quer é incluir parcelas que houve contribuição. Então, mas sim, o argumento financeiro é algo que influencia no STF. A gente precisa continuar debatendo para ultrapassar. Advogada Flávia, foi maldade, meia hora antes de encerrar o prazo no STF. Né, Flávia? Inclusive para deixar os advogados aqui com o coração na mão. Mas é uma ferramenta ali que estava disponível ao ministro Nunes Marques e ele optou por fazer. Então,
Agora a gente vai ter que trabalhar para tentar reverter, seja através da questão de ordem ou tentar novas discussões, né, para convencer os demais ministros. Pode haver algum mecanismo de manter o voto do ministro Marco Aurélio? Michelo, né? Não, acho que é Michel. Michel, assim, esse entendimento de anulação não é tão pacífico assim, como eu falei. Foram 3 ministros só que se manifestaram, Fux, Fachin e Alexandre. Fux e Fachin dizendo que anulava, Alexandre dizendo que daí teria que ser convertido em vista, e ninguém mais falou nada muito significativo sobre o assunto naquele momento que 16 votos do ministro Marco Aurélio de temas variados foram anulados. Então, sim, pode haver um debate maior dentro ali, né, da comoção social a respeito do tema, para que os ministros verifiquem se realmente é o caso de anular, se vai transformar em vistas, o que isso pode ser feito, tá? Então, pode haver discussão e nova verificação pelo próprio ministro Fux, que é quem tem a caneta final nesse ponto. Mas, gente, a gente tem que lembrar que a chance dessa alteração é pequena, por quê? Porque ele vai interferir em outros processos, não aconteceu só na revisão da vida toda, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se ele reverter aqui, pode estar influenciando diversos outros processos para trás, que houve já anulação do ministro Marco Aurélio, tá? Então, existem alguns mecanismos para discutir, sim, mas a gente não pode sair do contexto em que o STF não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Então, por mais injustiçados que a gente esteja, por mais revoltados que a gente esteja, a gente tem que ter o entendimento, né, de que essa questão não começou agora com a revisão da vida toda. E que alterar alguma coisa agora pode, né, acabar interferindo nesses outros julgamentos. Então, não é uma decisão fácil de alterar o entendimento, certo? Se eu acredito na mudança dos votos do Barroso e Gilmar Mendes, eu acho que são os que a gente teria que trabalhar mais a fundo, tá? Para que a gente talvez consiga alterar, se for realmente para o julgamento presencial, tá? Priscila pergunta, não deveria o ministro Nunes Marques ter feito o pedido de destaque quando fez o seu voto? Sim, Priscila, seria o mais correto, né? Na verdade, o pedido de destaque pode ser feito até pelas partes, até 48 horas antes do julgamento. A parte pode dizer, olha, porque para que é esse destaque? É para tirar do plenário virtual, tá? É quando a matéria comporta mais debate, para isso que ele existe. Então, as partes, inclusive, o IBDP já fez em alguns outros temas esse pedido, para não ir no plenário virtual, para poder ter debate. E é isso que acontece, né? O destaque, então, se for aceito das partes, por exemplo, é antes mesmo do julgamento. Os destaques, quando vêm, quando os ministros têm acesso ao voto, e eles têm acesso um pouco antes de abrir o plenário, eles já podem pedir o destaque ali. Então, quando você quer destacar, é quando você quer debater. Como todo mundo já tinha votado, neste momento ele é mais uma estratégia para anular o voto do ministro Marco Aurélio, talvez, do que para aprofundar de forma mais significativa o debate. Mas, enfim, debate teremos se for para o plenário presencial. Vamos ver o que é a questão de ordem. Isso pode afetar no julgamento do STF? Questão de ordem é quando a advocacia, as partes podem levantar matérias de esclarecimento ou discutir pontos específicos. Questão de ordem podem ser feitos, inclusive em julgamentos de embargos, onde a parte não fala mediante sustentação oral, mas são manifestações da parte durante o julgamento. Então, questão de ordem é uma petição que você faz, ou se é um julgamento presencial, você vai à tribuna e fala e diz, excelências, questão de ordem, gostaria de esclarecer um ponto, gostaria de discutir um ponto que está em julgamento, certo? Então, é um momento que a parte pode intervir quando já é iniciado o julgamento, sem ser no momento de sustentação oral. Magna fala, decadência, o prazo começaria a contar do trânsito em julgado do mérito? Não, decadência, a contagem é individual por segurado, ela começa a contar em regra do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento, então não é da DIB, não é da DERA, da data em que houve o primeiro pagamento, certo? E essa tese da decadência, do trânsito em julgado, gente, isso
Até hoje eu não vi nenhuma decisão favorável sobre esse assunto. Então, assim, ele é muito bonito no meio científico, no debate, mas não contem com isso para os seus clientes, tá? Acho que dá para discutir, cuidado, sucumbência aí é um problema, tá? Então, assim, a decadência, como é que conta segundo a lei? Primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento ou final do caput do 103, do dia seguinte em que tomar conhecimento do indeferimento administrativo. Essas são as duas hipóteses legais. Mais do que isso, é construção jurisprudencial, que nesse caso específico nem existe decisão favorável significativa, tá? Então, assim, cuidado com as argumentações que estão vindo em debates, que são ótimas, inclusive para matéria de mestrado, de doutorado, de artigo científico, é muito legal, mas quando a gente está falando do caso concreto do cliente que vai pagar a sucumbência, vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Porque pode trazer problema para os seus clientes. Discutir, sim, importante debater, mas tenham estratégia e noção de risco com relação a essas discussões. Eduardo aqui, muitos casos não consta contribuição no CNIS antes de 85 e 82. Em caso de empresas extintas, como proceder para ter a relação de salário de contribuição? A gente tem a carteira de trabalho, que às vezes no anexo ali atrás, né, nas anotações de salário podem ter. O extrato do FGTS é uma opção, tá? Que ajuda nesse caso. A ficha financeira, quando a empresa existe, é a melhor solução. Você pede a ficha financeira para a empresa e junta, né? Quando a empresa não existe mais, o extrato analítico e detalhado do FGTS ajuda. A CTPS, uma segunda opção, porque a CTPS, ela tem o salário base, ela não tem o salário final mês a mês. Então, ela ajuda pelo menos para retirar do salário mínimo, porque quando você não tem salário, o juiz vai fazer com base no salário mínimo, o teu cálculo também vai fazer com base no salário mínimo, mas isso abaixa o resultado, diminui a média, né? Então, às vezes, a CTPS, pelo menos você consegue usar o piso da categoria, você consegue usar o salário inicial dessa pessoa, que pode ser um pouco melhor do que o salário mínimo, que é o resultado. Se você não tiver o período, mas não tiver o salário, o sistema e o juízo vai normalmente utilizar o salário mínimo. Com relação à decadência, se eu entendo que é possível afastar o prazo por algum motivo. Como eu falei, gente, tem a questão do requerimento administrativo, não é pacífico, mas eu pessoalmente entendo que é correto, tá? A questão do julgamento do Supremo, essa é mais difícil de fazer valer, tá? Acho mais complicado. A questão da ação trabalhista é algo viável, o próprio STJ tem dado, tá? Mas é complexo. Cuidado com a questão da decadência. Essa história de que a decadência não se aplica, que vale do trânsito em julgado, isso aí é argumentação ótima, muito bem fundamentada, mas não tem ainda decisão judicial sobre o assunto. Então, dá para discutir com cuidado e responsabilidade, né, na estratégia específica para cada cliente, desde que ele esteja ciente do risco. Não dá para sair entrando com ação a rodo aí não, gente. Cuidado. A Vivian dizendo, posso entrar com a ação e pedir o sobrestamento? Pode, identifica. Só que lembra que a sucumbência, o sobrestamento não afasta a sucumbência, né? A sucumbência tem a ver com o rito ali, com a procedência ou não da ação. E a questão de ordem já apresentada pelo IPREV, precisamos das demais partes pressionando. Sim, Malbuquerque. A gente precisa sim de pressão, mas a gente tem que entender que o entendimento foi ontem, ainda há tempo para a gente argumentar, para a gente debater, tem que ser feita uma conversa nos gabinetes. A agressividade nesse ponto não vai nos levar a nada, tá? A construção com os ministros tem que ser com muita educação, com muita cordialidade. Eu não sou uma das partes que vou querer chegar chutando a porta, tá? Porque eu acho que a gente constrói quando a gente conversa. É um tema controvertido, sim. É um tema que, nesse ponto, não deveria ter acontecido, né? É uma estratégia processual, mas ela não é ilegal. Então, a gente tem que convencer e não agredir, tá? E eu acho que esse é o nosso papel. Se a gente quer ser ouvido, a gente tem que trazer bons argumentos. E os bons argumentos são feitos mediante
boas fundamentações. Acho ótimo, gosto muito do IEPREV, né? Tenho um respeito enorme pelos institutos, faço parte de muitos deles, tá? Acho que o que é feito ali é incrível a favor dos segurados, tá? Só que o que a gente não pode sair é criando, é que nem essa tese da decadência, tá? A gente tem que ter responsabilidade no nosso trabalho. Responsabilidade envolve fazer bons argumentos, ter um diálogo respeitoso com todos, tá? E chegar realmente pressionando, sim, né? A sociedade quer uma resposta do Supremo, a sociedade não ficou contente com isso que aconteceu, sim, certo? Mas a gente tem que ter um diálogo institucional com o Supremo, e aqui eu não estou falando por instituto nenhum, né? Eu estou dando a minha opinião como previdenciarista e a minha experiência de vida, né? Eu acho que a gente está lidando com seres humanos, então a gente tem que convencê-los, a gente não está lidando com robô. E assim, a gente tem que conversar. Vamos lá, vamos pressionar, vamos nos gabinetes, vamos convencer. Esse é o nosso papel, não é de agredir, tá? E eu não vou participar de nenhuma agressão que tenha que ser, que se entenda necessário. Isso não vai partir de mim. Vamos lutar sim, mas não vai ter agressão, não vai ter ofensa. Os ministros usaram de artimanhas, o INSS está usando de artimanhas, né? E a gente tem que ter bons argumentos para que elas não se concretizem. Questão de ordem, debate, se for para o julgamento, vamos lá, vamos fazer sustentação oral, vamos conversar nos gabinetes, vamos levar memorial, vamos seguir trabalhando, que é assim que a gente conquista, tá? Então, assim, a revisão da vida toda não é uma tese fácil nem desde o início, tá? A gente começou perdendo, a gente perdeu no IRDR, a gente ganhou no STJ, a gente chegou no Supremo numa afetação que não deveria ter acontecido já desde o início, tá? Que foi afetado só pela questão econômica, porque todas as outras decisões, gente, porque assim, tem muita gente que está chegando agora na tese, mas quem não lembra, todas as outras decisões de recurso dos segurados, tá? A favor da revisão, o STF dizia, olha, essa matéria não é constitucional. Quando o segurado recorria, o Supremo disse, não admito o recurso porque a matéria não é constitucional. Quando chegou o recurso do INSS que tinha perdido no STJ, daí se entendeu, não, peraí, a gente tem que olhar melhor isso aqui, porque isso aqui tem um custo, então vamos olhar melhor. A gente já levou alguns baques nessa revisão e o que a gente tem que fazer é continuar tentando convencer, esse é o nosso trabalho. Eu fiquei frustrada, quero chutar tudo, vou desistir da advocacia. Gente, não, calma, respira, né? Eu falei com as meninas hoje do escritório, a gente tem que entender assim, a gente tem um momento muito fértil de clientes procurando os nossos escritórios, onde você vai poder analisar toda a questão de matéria de fato deles, de outras revisões que não são a revisão da vida toda. Eu venho repetindo isso desde o início. Acolham esses clientes no escritório de vocês, entendendo que vocês não fazem só a revisão da vida toda, que vocês têm muita coisa a oferecer além da revisão da vida toda. Né? Revisão da vida toda é uma das teses, tem muita matéria de fato que só depende de documento, que eu falei no começo, menor de 12 anos, tempo rural, tempo especial, ação trabalhista, CTC, gente, quem se aposenta usando CTC quase sempre está errado. Quase sempre está errado. Então, assim, vocês estão pegando a cópia integral desses processos, vocês estão só pegando a carta de concessão. Vocês têm que olhar tudo. A gente conquista no direito previdenciário fazendo mais, né? Estudando mais. Então, a gente tem que tomar cuidado de não focar. E daí, esses são aqueles que vêm os aventureiros do previdenciário, né? Ele só quer fazer uma tese. Eu só faço uma tese. Eu só sei fazer aquilo. Não. A gente tem muita coisa a fazer e oferecer para os nossos clientes. E esse momento é um momento fértil em que as pessoas tomam ciência que talvez tenham algum direito. Não vamos focar só na revisão da vida toda. Eu acredito na revisão da vida toda desde o início, desde o primeiro dia. E continuo lutando por ela, assim como eu tenho certeza que cada um de vocês vai fazer isso também. Cada um com seu jeitinho, né? Cada um com o seu convencimento, e a gente vai seguir trabalhando. Mas essa não é a nossa única tese. Tomem cuidado com isso, certo? Mais algumas perguntas aqui. O IEPREV já peticionou, leu a petição, achei os fundamentos prudentes, qual o seu entendimento? Gostei muito da petição do IEPREV, tá? Achei bons argumentos, acho que a gente segue trabalhando todo mundo junto, os institutos que estão lá,
né, as partes trabalhando em favor da tese. Eu acho que é isso mesmo, cada um levando, né, os seus pontos, os seus argumentos, com boa fundamentação, com cordialidade, que inclusive é um dos nossos princípios ali, né, de atendimento ao processo. Então, assim, gostei muito da petição do IEPREV, sim, eu recebi, foi hoje às 13 horas que eles juntaram, já, como eu tenho acesso aos autos, já li, achei prudente, gostei dos argumentos, mas tem alguns pontos que eu já falei na live, né, que são difíceis de superar, porque não dizem só respeito à revisão da vida toda, isso a gente tem que lembrar, né? Essas anulações de votos do ministro Marco Aurélio já aconteceram em outros momentos. Então, e não é só nesse processo. Então, a gente tem que tomar cuidado. O próprio ministro já se manifestou contrário, como eu li para vocês no início, né? Entre aspas, inclusive, do que foi dito por ele. Aqui, Marcelo, acredita que haverá questão de ordem para manter o voto do relator? Sim, a gente está argumentando isso, tá? Mas ainda para os ministros que eventualmente não concordem com a anulação do voto do relator, se esse processo for a julgamento, pode ser até um motivo para que o ministro mude de entendimento e em respeito, em homenagem ao voto do ministro relator, tá? Pode pedir destaque mesmo com todos os votos? Não há, Igor, uma proibição no regimento e nem na resolução. A OAB vai intervir contra a preclusão do pedido de destaque após todos os votos? Diogo, eu não tenho como falar em nome da OAB, tá? Nesse caso, assim como eu não tenho como falar em nome dos institutos, essa live aqui não é institucional, é uma live minha como professora, tá? A gente está conversando sobre a tese, sobre as estratégias, sobre a forma de atuação no Supremo. O que a OAB vai fazer, ou o que o IBDP, ou o que o IEPREV vai fazer, isso tem que ser, né, conversado individualmente. Então, acredito, né, que a gente vai ter algum movimento institucional, principalmente já teve do IEPREV, está se debatendo outros pontos. Eu vi aqui, né, eu tô tentando subir um pouquinho aqui, vi um monte de perguntas, vi aqui algumas perguntas a respeito da decadência de novo, tema 975, né, tema 975 do STJ, que falou que se aplica a decadência no direito ao melhor benefício, também tema 966, que se aplica na questão do prévio requerimento, aliás, 966 do direito ao melhor benefício, 975 do prévio requerimento da ausência de análise administrativa, quando o documento é novo, quando o assunto não foi objeto da análise administrativa. Então, nesse caso, também o STJ aplicando decadência, mais um reforço, né? Porque assim, se a gente for olhar as últimas decisões do STJ na decadência, foram bem restritivas para o segurado. Eles estão aplicando a decadência, gente, para pensionista, tá? Com base no benefício anterior. Então, ela sai, ela começa a receber a pensão e o direito de revisão dela já está decaído. Ela não tem nenhum dia para poder entrar com esse pedido, porque pode ter caído no benefício anterior. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em decadência, quando a gente cria teses de decadência, porque sim, o nosso papel é convencer, é construir novas realidades, tá? Mas a gente tem que ter estratégia na hora de colocar o cliente na tese, porque o risco de sucumbência é uma preocupação. Então, o cliente tem justiça gratuita, um pouco mais tranquilo de discutir uma tese dessas. O cliente não tem justiça gratuita, você vai entrar no rito comum, você pode ter, tá colocando, né, até a estabilidade econômica desse cliente em risco. Então, tomem cuidado, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Gente, se tiver pergunta, manda na ponto de interrogação aqui, porque não consigo acompanhar todas. Muitas perguntas sobre a preclusão consumativa. Esse é um dos argumentos, sim, né? Que não haveria mais necessidade de debate, porque todo mundo já votou. Então, se ninguém se sentiu impedido de votar em razão do debate, para que você ter o destaque, né? Porque, como eu falei, destaque tem a ver com debate, necessidade de novo debate ou de aprofundamento da discussão sobre o tema. Se todo mundo já votou, ninguém que votou ali tinha dúvida de qual era o seu entendimento. Para que um destaque, né? Então, sim, isso é uma argumentação, sim, isso é um dos motivos para se dizer que o destaque deveria ser
E daí, de novo, eu lembro para vocês qual foi o entendimento do ministro Alexandre, quando se veio a discutir a questão da anulação do ministro Marco Aurélio lá atrás, em outubro de 2021, em outros processos. O ministro Alexandre disse, isso aí tem que ser convertido em vistas. Não deve ser feito como destaque, para não anular. Então, assim, sim, são argumentos, a gente já viu, né? Formalmente, a gente teve 3 manifestações naquele momento, os demais ministros não se manifestaram naquele momento, naquelas 16 anulações diferentes, mas a gente tem, sim, bons argumentos para discutir. Se vai haver ou não, gente, eu sou super favorável ao debate, como eu falei, com cordialidade, vamos conversar, né? Foi, sim, uma artimanha processual, né? É uma estratégia processual que o INSS levou e encampou para o ministro Nunes Marques, que aceitou, mas vamos ver o que os demais ministros pensam, porque nesse caso já havia a votação de todos. Então, assim, pelo que foi adotado no entendimento anterior, o Fux anulou os julgamentos do ministro Marco Aurélio. Se ele vai manter isso agora ou não, isso a gente vai ter que aguardar para ver, né? Se vai haver essa manutenção desse entendimento ou se vai se entender. Não, nesse caso, por mais que se debata, já tinha a votação de todos, então o destaque deveria ser convertido em vistas, por exemplo, tá? Isso pode ser um entendimento que já foi, inclusive, defendido pelo ministro Alexandre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa história de vai ser isso, vai ser aquilo, é provável que seja. Sim, tem uma probabilidade, porque já aconteceu em 16 casos em outubro, né? Ah, tem certeza disso? A gente vai ter que aguardar o julgamento. O que a gente vai fazer? Apresentar bons argumentos para que isso não aconteça. E é assim que a gente vai construindo a realidade que a gente quer, né? Sim, há crítica sobre essa estratégia processual. Sim, eu gostei? Odiei, né? Não gostei dessa estratégia processual. Mas, né? Isso não significa que só porque eu não gostei ela não vai acontecer, ou que eu posso sair, né, atirando em todo mundo. Não, a gente precisa trazer bons argumentos, entender os outros casos. Tudo bem, lá ele anulou, mas vamos olhar os 16 casos, que é o que eu tô fazendo, gente. Passei o dia inteiro aqui estudando, eu não passei o dia só reclamando, né? Surgiu uma lombada, surgiu um probleminha no nosso caminho, vamos procurar bons argumentos. Então, vamos fazer como? Vamos atrás de entender cada processo em que foi anulado. Estava na mesma fase? Já tinha votado tudo? Se não tinha votado tudo, é diferente do nosso. Então, a gente vem com a questão da preclusão, vem com os outros argumentos, entendeu? A gente tem que agora mapear tudo para a gente poder trazer bons argumentos dizendo, olha, não é a mesma coisa. Lá anulou, mas aqui não pode anular. Por que não pode anular? Porque eu não gostei? Não. Eu tenho que procurar diferenciar os casos em que houve anulação para esse nosso caso aqui, tá? Então, assim, tenho certeza que todos os envolvidos aqui estão trabalhando para que isso aconteça, tá? Com exceção do INSS, obviamente, que está trabalhando para que anule tudo e volte a discussão para tudo, né? Mas seguimos aqui construindo, né, argumentos para debater essa questão da resolução 649, do regimento interno no tocante à substituição do relator, inclusive, tá? Para que a gente possa, eventualmente, construir uma solução que não anule, por exemplo, o voto do ministro Marco Aurélio, mas seria irresponsável da minha parte dizer aqui para vocês, olha, não vai ter anulação, porque eu entendo que está precluído, então não vai ter anulação. Não. O entendimento que se adotou até agora é pela anulação. Vai adotar nesse caso ou não? Temos que trazer bons argumentos para poder fazer o distinguish para que eventualmente isso não aconteça, né? Pode ser através de questão de ordem? Pode. Questão de ordem é uma manifestação durante o julgamento, que não é sustentação oral, né? Então pode ser através de questão de ordem, mas a gente tem que mapear com cuidado todas as hipóteses para a gente entender todas as interpretações que os ministros estão fazendo e a gente ter bons argumentos, inclusive baseado naquilo que eles já disseram sobre o tema. O que a gente tem até o momento é um entendimento do Fux, anulando sim 16 votos do ministro Marco Aurélio, ali em outubro, de uma matéria de matérias diferentes, não era da revisão da vida toda, certo? Gente, assim, eu quero agradecer todos vocês aqui que ficaram comigo, né? A gente chegou a quase 400 simultâneos. Eu
quero deixar, né, no encerramento dessa live, uma mensagem de muita força, muito estímulo de trabalho, né, energia positiva para vocês. Gente, o previdenciário é cheio de surpresas, tá? Mas a gente não pode desistir. A gente já sabe que a advocacia não é profissão para covardes, né? Não é profissão para quem desiste. Então, assim, é sim um caminho árduo, é sim um caminho de convencimento, de argumentação, de construção daquilo que a gente quer em cada processo. E a gente segue trabalhando, tá? Então, saibam que tenho certeza que todos que estão lá atuando estão trabalhando para que essa tese se concretize, tá? O INSS, claro, trabalhando contra, mas os demais ali favoráveis. Seguimos juntos, seguimos trabalhando com muita calma, né? Eu sei que tem dias que são mais difíceis, dias que são mais fáceis, tem dias que são muito alegres e tem dias que a gente é surpreendido, né, com alguma notícia não tão boa. Esse é um dia que a gente teve uma notícia não tão boa, mas não quer dizer que a gente tenha que desistir. Gente, olhem para os seus escritórios, o quanto a gente está tendo de demanda, o quanto o cliente está batendo na nossa porta, para a revisão da vida toda ou para outra coisa. E o que a gente tem que fazer é o que eu falei durante a tese, durante a live de hoje, né? A gente tem que seguir lutando pela justiça social, pela dignidade da pessoa humana. A gente tem que seguir acolhendo o cliente para atendê-lo em tudo, que às vezes coisa que ele nem sabe, que ele não é o que ele está procurando, mas você consegue descobrir que o cliente tinha direito porque você não se limitou a uma ou outra tese. Revisão de benefício é uma análise completa, é como um planejamento, só que já na segunda etapa, que é na etapa que o cliente já está aposentado. E a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar a vida inteira desse cliente. Não foquem numa tese só. E essa é a minha recomendação, a minha sugestão para vocês, né? Advogado previdenciarista que perdura, que fica longos anos na carreira, eles não se atêm a uma tese só. Eles diversificam as suas carteiras de processos. Então, revisão da vida toda não é a única revisão, mas é a revisão chamariz do momento que vai trazer o cliente para o teu escritório. Se ela vai ser vitoriosa ou não, a gente está trabalhando para que ela seja. Tá? Se o cliente tem direito ou não, a gente tem que analisar no caso concreto. Se o cliente deve entrar com a ação ou não, a gente deu várias dicas hoje, dizendo, olha, tem caso que tem que entrar, tem caso que tem que aguardar, tem caso que tome o cuidado de coletar por escrito a decisão do cliente se quer entrar com o administrativo, se quer aguardar, se quer renunciar. Tomem o cuidado de documentar essas escolhas, porque depois o cliente pode acabar te cobrando, né? Dizendo, eu não tinha entendido muito bem. E o advogado, por uma escolha que foi feita pelo cliente, mas que não foi documentada, pode ser eventualmente cobrado. Então, assim, fica aqui para vocês, né? Nesse dia de muitas emoções do direito previdenciário, a minha mensagem de força, tá? De trabalho, de estudo, né? A gente precisa disso. Sigam trabalhando, sigam construindo a justiça social que a gente prega, né? Então, assim, o nosso trabalho é distribuir cidadania. Vocês são pessoas incríveis e vocês têm uma ferramenta que é a profissão, que é a advocacia, que pode distribuir tanta coisa boa para os nossos clientes. Não se atenham a uma revisão só. A revisão da vida toda não está perdida, continuamos trabalhando, mas tem muita coisa boa que o teu cliente pode ter direito. Se ele chegou até aí, acolha ele com todos os detalhes necessários para uma boa revisão, para uma boa análise do benefício dele. Não se atenha a essa ou aquela revisão. E se você for fazer a revisão da vida toda, não faça sem cálculo e sem analisar o risco de sucumbência do seu cliente, certo? Fica aqui então o meu carinho para todos, muita energia positiva, sucesso, tá? E muitas ações para todos nós. Beijo, gente, até a próxima!